Sejam todos bem-vindos. Antes que o conteúdo comece, não esqueça de inscrever-se, deixe seus likes, seus comentários e compartilhem. Obrigado. Vou deixar meu olá aqui para a Rádio Ônibus, falando sobre ônibus, Luciano Retro Digital, WT Fox Rodoviário, Busologia Brasileira, ônibus na rodagem, é Gustavo Monteiro, Gustavo Interestadual. Vamos lá. Tribus, perto dele, tudo parece brinquedo. Numa época em que o Brasil de Getúlio Vargas vivia fissurado pelo petróleo por conta da recém-descoberta do produto no estado da Bahia, dando origem posteriormente à campanha do petróleo, o empresário capixaba Camilo Cola, já dono da ETA, Empresa de Transporte e Autos Limitada, decide impulsionar seus negócios e funda, em 4 de julho de 1953, a Aviação Itapemirim Limitada. Inicialmente, com 70 funcionários e 16 ônibus, a nova empresa era reservada apenas a fazer viagens pelo Espírito Santo, considerando que na época a situação das estradas brasileiras era bastante precária, onde muitos brasileiros ainda estavam acostumados a viajar para outros estados nos chamados paus de arara, antigos monoblocos U-321 perfilados em um pátio da Itapemirim. Nessa época, os ônibus da empresa possuíam as cores cinza metálico e azul. No ano de 1954, Camilo Cola vê o seu novo empreendimento crescer bem aos poucos quando a Itapemirim consegue aumentar sua frota para 22 veículos e com a empresa já ganhando condições de fazer viagens interestaduais, tendo como seus primeiros destinos nesse capítulo algumas cidades do Rio de Janeiro. Durante toda a década de 50, a empresa cresceu cada vez mais. Das simples jardineiras que a Itapemirim oferecia aos seus passageiros, a aviação começou a adquirir seus primeiros novos ônibus da General Motors. Todavia, a manutenção e os reparos dos veículos eram feitos exclusivamente na oficina mecânica da empresa, que funcionava num barracão alugado. Para garantir a expansão da empresa, a Itapemirim começa a oferecer destinos também para a região norte do estado do Espírito Santo. Posteriormente, a aviação começou a oferecer também outros destinos como Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Niterói, Rio de Janeiro, até finalmente atender a então capital federal na época, o Rio de Janeiro. Nessa mesma época, é iniciada a construção de uma oficina de manutenção própria da Itapemirim na cidade natal da empresa. Já no fim da década, a Itapemirim consegue incorporar um expressivo contingente de ônibus Alfa Romeo. 2 anos depois, a aviação começa a substituir toda a sua frota por novíssimos carros da Mercedes-Benz, tendo como principal vantagem de que os novos modelos da empresa alemã eram entregues já encarroçados, encurtando-se em meses o intervalo entre a compra do chassi e o recebimento do ônibus pronto. Monobloco Mercedes-Benz 326, um dos primeiros modelos a utilizar a nova pintura da Itapemirim, o amarelo. A partir da década de 60, num país ainda carente de infraestrutura em suas rodovias, a Itapemirim começa a atender também as regiões Norte e Nordeste, sendo que nesta última a empresa se consolida de vez no transporte de passageiros, mantendo esse sucesso até os dias atuais. Em 1962, a aviação deixa de ser uma sociedade limitada para virar uma sociedade anônima. No ano de 1967, a Itapemirim adota em seus veículos a cor que seria um dos maiores símbolos da empresa até hoje, o amarelo. Ao mesmo tempo, a aviação começa a adquirir seus primeiros monoblocos modelos U-326 da Mercedes-Benz, cuja primeira linha a utilizá-los é Vitória, Rio, já contando com asfalto por todo o trajeto desse itinerário. A Itapemirim foi a primeira aviação a operar ônibus de 3 eixos no Brasil. Durante uma viagem aos Estados Unidos nos anos 60, Camilo Cola conheceu alguns modelos de ônibus que possuíam 3 eixos e que eram bastante comuns nas linhas rodoviárias estadunidenses. Isso acabou por impressionar o patrono da Itapemirim a ponto de querer introduzir esse tipo de modelo em sua empresa. Naquela época nenhuma outra empresa brasileira do ramo de transportes usara o modelo de 3 eixos e Camilo quis trazer a novidade ao Brasil aproveitando o gigantesco crescimento da Itapemirim. 5. Com isso, no ano de 1971,
a Itapemirim começa a operar seus novos veículos de 3 eixos sob uma forte propaganda, investindo fortemente no conforto dos passageiros. Também era bastante comum de se ver as chamadas rodonaves fabricadas pela Mercedes-Benz e encarroçadas pela Ciferal, que também conquistou o gosto de seus usuários. A Itapemirim começa a prestar serviços também na cidade de São Paulo. Ainda nesse período, a Itapemirim passa a oferecer linhas que interligavam diretamente a região sudeste do Brasil ao nordeste, consolidando ainda mais a participação da firma no ramo de transportes. 6. Em 1973, a Itapemirim adquire a empresa Nossa Senhora da Penha, de Curitiba. Com isso, a empresa de Camilo Cola passou a atuar ativamente também no sul do país. Pegando carona no chamado milagre econômico brasileiro, as empresas de Camilo Cola, que mais tarde passariam a originar o grupo Itapemirim, começavam a intensificar suas atividades passando a abranger segmentos de turismo, agropecuária e mineração. Estabilização editar no final de 1989. A empresa lançou Tribus 13 em 1995. A Itapemirim adquire junto a Mercedes-Benz mais monoblocos U400 com ar-condicionado para a inauguração de um novo serviço, o Starbus, o primeiro ônibus executivo rodoviário de 3 eixos do país. Em 1999, o serviço foi reforçado com aquisições de veículos da marca Buscar e de alguns exemplares do Tribus 4, lançado em 1997, equipados com ar-condicionado. O serviço convencional também foi reforçado pelo modelo Tribus 4 sem ar. Nessa época, Camilo Cola, também já sendo proprietário de outras empresas, decide incorporar a aviação ao grupo Itapemirim, englobando-se a mais 30 empresas do empresário a qual empregavam quase 20 mil pessoas na época. No ano de 1998, a empresa lançou Golden Service, que oferece o conforto de um ônibus-leito por uma tarifa econômica de um executivo. Os primeiros carros que estreariam o novo serviço eram inicialmente do modelo Tribus 4 fabricado pela empresa equipados com ar-condicionado e depois vieram os carros da marca Buscar. No ano seguinte, o serviço Leito Rodonave também foi reforçado com aquisições de veículos da marca Buscar na configuração Leito. Ainda na época, a Itapemirim apresenta o Cinebus, o primeiro ônibus a possuir um telão a bordo, para exibição de 2 filmes durante as viagens. Declínio editar nos anos 2000, a aviação Itapemirim consegue manter um ritmo considerado de crescimento se mantendo firme no mercado de transportes no Brasil. Contudo, a concorrência cresce, com destaque para sua maior rival Gontijo que em 2003, adquire a São Geraldo. A empresa passaria a enfrentar diversas outras dificuldades na segunda metade da década. Apesar disso, a empresa inicia aquisições de veículos da marca Marco Polo modelo Paraíso 1200 G6 com e sem ar-condicionado sendo vários com chassis reencarroçado. Em 2008, morre a esposa de Camilo Cola, Inês Massad Cola, originando uma disputa judicial entre alguns herdeiros. 9. Nessa mesma época, a empresa já acumulava uma dívida de R$ 200 milhões e amargava uma considerável queda nas vendas de suas passagens entre os anos de 2005 e 2006. Com a crise, a empresa não consegue adquirir novos ônibus, chegando a operar veículos com mais de 10 anos de uso na maioria de suas linhas. Ainda em 2008, a empresa, sob um empréstimo de US$33 milhões do BNDES, constrói 2 terminais de cargas nas cidades de São Paulo e no Rio. Contudo, a empresa vê o negócio ir mal quando a demanda cai para muito abaixo do esperado. Buscando se reestruturar, a Itapemirim vende uma garagem em Brasília por R$ 25 milhões. Posteriormente, a empresa também decidiu vender mais 2 terminais de cargas em São Paulo e no Rio de Janeiro por R$ 72 milhões e ainda se desfez da empresa Nossa Senhora da Penha, que era pertencente a Camilo Cola desde 1973. Dias atuais editar no ano de 2015. O grupo decide vender 40% de sua frota de veículos e transfere diversas linhas para a aviação Caiçara. Com isso, a Itapemirim passa a operar 50 linhas que equivalem a 43% da fatia de mercado em que atuava antes da venda. Na época, o diretor de operações da empresa, Marcos Poltronieri, negou que a empresa estivesse em um eventual processo de falência, mas admitiu que o número de passageiros caiu nos últimos anos. Até então, ele ainda afirmou que a má fase da empresa se deve à crise financeira que o país está sofrendo e que outras grandes concorrentes da Itapemirim também estão sofrendo com a situação. 11. No dia 7 de março de 2016,
Aviação Itapemirim entrou com um pedido de recuperação judicial diante do agravamento de sua crise. 12. Com dívidas já ultrapassando 300 milhões de reais, onde boa parte incluem-se dívidas trabalhistas. 13. O pedido foi aceito pela 13ª Vara Civil Especializada Empresarial de Vitória no dia 21 de março e com isso a empresa recebeu um prazo de 60 dias para apresentar um plano de recuperação. 14. Porém, irregularidades apontadas pela Justiça culminaram na inclusão da Aviação Caiçara, do mesmo grupo, também no processo. No fim de 2016, é anunciada a venda de 7 empresas do grupo a um outro do ramo de transporte de cargas, bem como a fusão das viações Itapemirim e Caiçara, também vendida, desta forma retomando as linhas e vários ônibus que foram repassados anteriormente, além da aquisição de 50 veículos vindos da Cometa. Em janeiro de 2017, é firmado um consórcio envolvendo as viações Itapemirim, Caiçara, Transbrasiliana e Rápido Marajó, visando a competitividade no transporte rodoviário de passageiros. Contudo, o mesmo acabou desfeito com as saídas da Transbrasiliana e da Rápido Marajó. No fim de 2017, a empresa que locava os ônibus para Itapemirim e Caiçara em ação judicial de reintegração de posse, recolheu grande parte da frota da empresa alegando falta de pagamento do aluguel e com isso acabou recorrendo a veículos de outras empresas para suprir a demanda das festas de fim de ano. No começo de 2018, 5 veículos da frota da empresa foram apreendidos em fiscalizações da PRF por estarem com as documentações vencidas e com isso reativando alguns modelos antigos como os Vista Bus 1999 para suprir a demanda. Em março, mais 5 veículos foram apreendidos pelo mesmo motivo. Atualmente, segundo seu próprio site oficial, a Itapemirim transporta 3,2 milhões de pessoas por ano, sendo uma das mais usadas pelos brasileiros. 15. Ainda segundo o site, a aviação atende mais de 2.000 localidades pelo país em 22 estados brasileiros, cobrindo 70% do território nacional, percorrendo 120 milhões de quilômetros por ano. Vou deixar meu olá aqui para a Rádio Ônibus, falando sobre ônibus. Luciano Retro Digital, WT Fox Rodoviário, Busologia Brasileira, ônibus na rodagem. É Gustavo Monteiro, Gustavo Interestadual. Vamos lá.